Fala, turma, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente. Mais um de Dono para Dono, dessa vez trazendo esse querido cliente, Daniel Koenig. Daniel, CEO e fundador do TECAD. TECAD, um grande player do setor logístico, um grande operador logístico, situado em Santa Catarina, mais precisamente em Itajaí. Eles hoje contam com 9 unidades, sendo 6 unidades de armazéns, 3 unidades de transporte, mais de 140 mil metros quadrados de área de armazenagem. E eu tive o imenso prazer de fazer um projeto com eles, onde eu mergulhei dentro desse setor, tive a oportunidade de aprender muito com eles, e não poderia deixar de convidá-lo para que ele viesse aqui contar um pouquinho para vocês sobre as características desse setor, os desafios que ele enfrenta, e principalmente sobre a jornada empreendedora que ele trilhou ao longo desses 18 anos, né, Daniel? 18 anos. Prazer estar aqui com você, bem-vindo. Obrigado, o prazer é meu, obrigado pelo convite, né? É uma honra para nós estar aqui fazendo parte do programa de vocês. Que legal, bacana. Vamos lá, vamos começar a esquentar. Antes da gente falar mais de TECAD, fala um pouquinho para a turma quem é o Daniel, né? Conta um pouco sobre sua experiência de vida, da onde você veio, família, da região, enfim. Legal, vamos lá. Meu nome é Daniel Koenig, eu tenho 43 anos, sou casado, tenho 2 filhos, sou natural aí de Itajaí, Santa Catarina, que é a nossa sede hoje, né? A minha experiência com a logística, na verdade, ela iniciou com a TECAD, né? Eu sou formado em ciências aeronáuticas, não sigo a minha profissão, sempre tive aquela pressão da família por fazer. Ciências aeronáuticas, dessa eu não sabia, que Não legal. sabia. E na época era uma pressão e era uma das coisas que me chamava a atenção, que eu gostava. Eu falei, não, então eu vou fazer isso aqui. No fim, acabou ali, terminando a faculdade, e e agora? O que eu vou fazer? Não é a profissão que eu quero seguir. Acabei me aventurando em uma experiência de intercâmbio e fui morar fora por quase um ano em Londres. E nesse meio tempo, né, o Rafael, que é meu sócio, junto comigo, que fundou a empresa. Alô, Rafa. Alô, Rafas. Rafa, Um grande depois eu abraço. chego lá. E a gente sempre vinha conversando, o Rafa já trabalhava, o Rafael já trabalhava nessa questão do Comex, né? Então já trabalhava um pouquinho entendia um pouco mais da logística, e sempre foi um segmento que me atraiu muito. Eu sempre tinha um desejo, né, por entender um pouco mais daquilo, por empreender nesse setor. Isso por uma característica da região, que tem muito player, você sempre Sim. viu isso? Por Ou era por causa do característica. Rafa que já atuava Não, com na isso? verdade, por característica da região, sim, né? Itajaí tem um porto, naquela época era um dos maiores portos aí de movimentação do Brasil, apenas atrás de Santos. Aí tem vários acontecimentos que mudaram isso, mas naquela época a gente era um porto com muita movimentação, principalmente na carga refrigerada, né? Era muita carne, muita exportação de carne, e Itajaí então tinha um grande fluxo logístico, sempre foi uma das cidades aí com grande fluxo logístico. Isso me chamava atenção e eu sempre gostei muito dessa questão de viagens e de entender um pouquinho como é que funcionava essa dimensão entre os países, como é que as cargas vinham, iam, e me chamou a atenção, né? Então, durante a minha viagem, o Rafa também tinha ido viajar, e a gente ficou trocando ideias. Eu falei, cara, vamos abrir alguma coisa nessa área, né? É uma área que tu já entende um pouco, eu quero aprender. Isso foi um intercâmbio ainda em época de colegial? 2005. Não, eu já estava formado, ele também, né? Tá. E eu fui tirar um ano ali, não um sabático, mas digamos para aprender inglês. E ele também precisava evoluir na língua e foi morar fora para quando voltasse continuar na empresa que ele estava. Uhum. E, bom, a história é um pouco longa, mas vou tentar resumir, né? Lógico. E aí a gente voltou, eu comecei a pesquisar um pouco ali da nossa região, o que poderia, né? O que a gente poderia estar fazendo. Então a gente identificou que, como era uma área exportadora de carnes bovinas e suínas, a gente tinha um grande gap na questão de cargas refrigeradas, né? Então, que era espaço para te armazenar os containers que seriam exportados. E esses containers refrigerados, eles precisam de tomada, né? A gente chama de container reefer, são os containers refrigerados, eles precisam ficar armazenados, ligados na tomada, até que a sua janela no navio ela seja disponibilizada para que a gente possa levar essa carga para o porto. E aí a gente achou um gap, a nossa região, o porto era carente de tomadas adicionais, ele não tinha espaço, onde a Itajaí sempre cresceu muito na retroárea, que são as áreas próximas ao porto, que conseguem absorver esse volume que o porto não tem capacidade de absorver antes do navio chegar. E daí surgiu a TECAD, né? Que na verdade ela não surgiu como TECAD, ela foi criada com o nome Linklog. Então, como a gente começou a empresa, né? Era 2 jovens, eu tinha 25 anos, o Rafael 23, se não me falha a memória. Nossa, bem jovem. Não tínhamos capital, tínhamos uma ideia, né? Então desenhamos, fizemos nosso business plan lá praticamente num papel de pão
E é isso aqui, achamos um terreno, achamos um cara que queria alocar uma área que estava pronta, ele tinha montado uma estrutura para uma empresa, aquela empresa, ela acabou que ela não fechou aquele negócio, aquela área ficou disponível. Esse cara era amigo do pai do Rafael, então a gente pediu para ele ali um prazo, né, para que a gente conseguisse viabilizar o negócio. Ele nos deu ali um prazo para que não realugasse aquela área para ninguém. E aí nós começamos a pensar, bom, como é que nós vamos fazer, né? Cara, vai lá, tu fala com teu pai, eu falo com o meu, e vamos ver o que a gente consegue. Acabou que eu fui falar com o meu e com o dele, os dois negaram, né? Ficaram loucos, vocês acabaram de voltar de viagem, fizemos investimento e tudo mais em vocês, agora vocês querem abrir uma empresa, né? E não conseguimos o capital com os pais, e aí sobrou quem? Sobrou o meu avô, né? O meu avô sempre foi um grande apoiador aí das minhas ideias, e na época eu fui lá e conversei com ele, falei, vô, a ideia é essa, a gente precisa de um capital pra gente abrir, né? E meu avô lá, de prontidão, topou, né? Investiu na gente. E ali no começo a gente Foi o tinha... investidor anjo. Foi o investidor anjo, né? A gente tinha muito pouco conhecimento do segmento em que a gente estava entrando, totalmente all-in, né? Se der certo, Deus, se der errado, o negócio tem que pagar meu avô, né? Tem que trabalhar para pagar meu avô. Então, basicamente, começou assim, abrimos a empresa com o nome de Linklog, com 3 meses de empresa, sem nenhuma carga movimentada, não conseguimos fechar nenhum negócio, né? Começamos a ficar um pouco preocupados e tudo mais, aí veio uma notificação que a gente estava usando um nome parecido com uma empresa que tinha na região e que tinha marca registrada. Aí eles nos notificaram, a gente contratou um advogado, ele falou, olha, como vocês abriram agora, né, o que tem vocês mudar de nome, né? A gente não tem um nome no mercado para estar brigando por ele. Então mudamos o nome. Então na época o TCAD ele saiu de terminais de cargas, terminais de containers e armazéns de Itajaí. Armazéns a gente não tinha ainda, mas era uma ideia que a gente tinha no futuro de começar a ter armazéns, que era na área que a gente locou, já tinha alguns armazéns ali que no futuro a gente poderia estar usufruindo, e daí partiu a ideia da empresa. Começamos, eu acho que essa mudada de nome, ela foi uma mudança de chave para nós, porque a partir do momento que a gente mudou o nome, a gente já começou a ter um pouco mais de... Destravou, a gente começou a fechar um cliente, fechou outro, daí ali com 6 meses de empresa, eu já estava precisando de dinheiro de novo. Aí voltei lá pro meu avô, bati na porta dele de novo, empresta mais um pouco aí. Cara, curiosidade, como é que funciona a prospecção? Como é que foi a prospecção? Vocês estavam no mercado que vocês não atuavam, conheciam alguma coisa. Como é que funcionava a prospecção nessa época? Cold call? Então, as nossas áreas elas sempre foram muito bem divididas, né? Eu falo que é uma sociedade onde a gente se soma. O Rafael ele sempre atuou na área comercial, então ele vem do Comex já da área comercial. Naquela época era o que ele fazia, mas não vendendo carga refrigerada, ele vendia espaço em container, espaço em navio. Então já tinha o contato, já tinha alguns networks com algumas empresas, e eu sempre fiz a parte administrativa, que foi onde eu me propus a trabalhar. Né? E ali a gente começou prospectando, só que na percepção do Rafael seria muito mais simples, porque era uma coisa que ele já fazia, e na minha também, porque enfim, a gente debatia sobre isso, e no fim não foi isso, né? A gente penou bastante. E a gente teve várias mudanças digamos, de estágio, né, na empresa, que foi acontecendo ao longo da nossa trajetória. E uma delas foi um cliente que foi nos visitar, chama GDC, né, que é Gomes da Costa. E naquela época tinha pego fogo numa câmera fria deles lá em Itajaí. E eles precisavam de espaço, né? E aí eles foram nos visitar, a gente tinha lá todas as tomadas disponíveis, tinha o pátio, que era um pátio ali de uns 15, 20 mil metros, né, para colocar os containers. E aí a gente conversou com eles e não, ok, a gente tem o espaço, tá, mas vocês têm container? Eu olhei pro Rafael, o Rafael olhou para mim, temos container. Então vocês conseguem atender a gente ali com 30, 40 containers? Conseguimos. Então tá bom. Cara, o nosso escritório ele ficava embaixo de uma subestação elétrica, que era a subestação que fazia a geração de energia para essas tomadas. Um barulho infernal, tinha um banheirinho atrás da minha mesa e da mesa do Rafael. O cliente foi lá nos visitar, reunião era na nossa mesa, o cara precisava ir ao banheiro, era atrás da gente. E ali a gente fechou o primeiro grande negócio da empresa, né? Praticamente ali de 4 para 6 meses isso aconteceu. E naquele momento que o cliente foi embora, a gente se olhou, tá, e onde é que nós vamos conseguir os containers? Não tinha os containers. Né? Então a gente saiu correndo no mercado para alugar os containers, conseguimos alugar os containers. E aí começou, né? Então essa primeira operação nos trouxe um volume significativo, ela começou lá em 20, 30 containers, acabamos com mais de 200 containers locados para o cliente, e aí a empresa foi crescendo e a gente foi se estruturando, mas nos primeiros praticamente 9 meses de empresa era eu e o Rafael que fazíamos tudo, até operar a máquina eu operei, eu carregava container, eu fazia de tudo e ele também. Virava madrugada ali para conseguir as senhas, né? Que antigamente para te mandar o container para o porto, até hoje é assim, tu tem que ter uma senha de acesso. E tu ficava lá dando F5 para aquela senha vinha, a senha vinha, tinha que levar o container. Então fizemos um pouco de tudo. E aí a empresa foi pivotando, né? Ali com 9 meses a gente já abriu o nosso primeiro armazém.
onde era uma área que o Rafael atuava um pouco mais, que era a carga seca, e daí a gente começou a ter CAD em si como armazém e pátio de container. Muito legal, muito bom. Contando assim, parece que foi Fácil, rápido, né? E foi tranquilo, né? Conta um pouco para a gente como é que funciona o negócio. Assim, o que são características? Qual que é o grande desafio de um negócio de logística, né? E aqui em logística, vamos, assim, até para fatiar a pergunta, vamos falar especificamente sobre armazenagem, né? Então, a gente estava ali em container, foi o primeiro momento que vocês fizeram essa migração para armazenagem. No negócio de container, qual que é o grande desafio? E no negócio de armazenagem, qual que é o grande desafio? Bom, vamos lá. O mercado de logística é um mercado bem amplo no Brasil, né? Um mercado hoje que representa aí 13% do PIB, casa de 1,5 trilhões de reais. Só que ele é um mercado bem pulverizado, né? A gente não tem concentração de grandes players, assim como é nos Estados Unidos e outros países. Então, ele é um mercado que ele tem muita oportunidade para o setor, só que ao mesmo tempo ele é um setor com CAPEX elevado, né? Então, hoje, para te abrir um armazém, o investimento é alto, fora a estrutura do armazém, mas a estrutura interna de porta-pallets, de máquinas, equipamentos e tudo mais. Estamos Então, falando o quê? É um investimento minimamente de uns 30 a 40 milhões de reais. Você tem tirando um o armazém. se tu tiver um armazém de 10 mil metros hoje, a gente gasta equivalente a uns 15 milhões de investimento, fora a estrutura do armazém, fora terreno e fora o galpão. Tá, Né? Então, contando o galpão e terreno, ele passa muito mais disso. Né? passa mesmo. Então, ele é um mercado onde o CAPEX realmente ele é pesado. E é longo prazo, né? Não é um mercado de curto prazo. Mas separando um pouquinho, né? Então, quando a gente migrou ali da questão do pátio para armazém, o armazém, quando a gente começou a operar com os clientes, a maioria dos clientes hoje de importação, nosso mercado brasileiro ele depende muito de importação também. Então, a gente sempre atuou muito com importação e exportação, mas o nosso maior volume sempre foi importação e um pouco de mercado nacional também. Mas o cliente que faz a importação, ele precisa da área para quando ele recebe o produto, ele armazenar esse produto até que ele possa levar para sua fábrica, para sua empresa. Então, a gente funciona como um recebedor dessa mercadoria, né? Onde a gente armazena esses produtos. Pós-desembaraço. Pós-desembaraço, Tá. né? E depois disso a gente distribui, seja na parte de transporte ou Porque o cliente existe, coleta. desculpa te interromper, porque existe o player dentro do setor que está ali Tem antes do desembaraço, Tem o né? player que faz o desembaraço. Né? Ele recebe o container ainda não liberado, né? não liberado internacionalmente, armazena esse produto e depois que faz a liberação é que ele viria para nós ou até mesmo para outros players que fazem o mesmo tipo de serviço. Né? Só que ele é um mercado que tem diversos tipos de serviços. Né? A gente tem desde o cliente que eu só recebo o container e entrego o container para ele, como eu tenho um cliente que eu recebo o container, recebo o produto, crio o catálogo de produto, armazeno esse produto, separo e vende para ele no e-commerce depois e faz a entrega. Então, ele é um mercado bem complexo. A gente atende diversos grandes players aí do mercado de eletrônicos, né, e tudo mais. E ao longo desses anos a gente foi se reinventando. Né? É um mercado que está em constante mudança também. O mercado do Brasil é um grande desafio como logística. O nosso país ele é muito grande, né? E para a gente atender de ponta a ponta é complexo. Né? Então, a gente tem que estar sempre se atualizando no que tem que estar fazendo. Agora, existe a modalidade também de você armazenar até e isso sair do seu armazém indo direto para o cliente final, que se eu não me engano é o fracionado, né? Também tem. Na verdade, não. Quando a gente recebe direto e entrega, é o container fechado. A gente chama carga Mas aí você lotação. entrega pro dono da Eu mercadoria, entrego para o né? dono, um exemplo, uma matéria-prima, né? Eu retiro do porto e eu levo direto para a fábrica do cliente, lá ele já processa esse produto e depois eu vou lá e coleto o produto acabado e armazeno o produto acabado. A gente também tem clientes nesse segmento, ao qual eu levo a matéria-prima do porto para a fábrica, o cliente fabrica o produto, eu recebo o produto, armazeno o produto e depois, conforme ele vai vendendo, eu vou entregando esse produto. Então eu faço a cadeia completa da logística dele. Né? Agora, você também tem a solução de receber já o produto acabado, importado, Sim. e fazer esse produto chegar aí direto no consumidor final. Sim. Esse hoje a gente atua tanto na importação, quanto na exportação, quanto no mercado nacional. Então a gente tem produtos hoje que são fabricados no Brasil, né? Um exemplo, linha branca, geladeiras e tudo mais. A gente recebe esse produto de Manaus, eu armazeno esse produto e conforme o cliente vai vendendo, seja no e-commerce ou no varejo, a gente entrega o produto. Uhum. Tá, bem legal, bem interessante. E hoje vocês têm alguma distribuição lógica entre as unidades? São 9 unidades, sendo 6 unidades de armazéns. A distribuição disso se dá por cliente, por tipo de produto, e aí, a depender do tipo de produto, provavelmente você deve ter um tipo de tecnologia diferente ou desenho diferente dentro de cada armazém. Como é que funciona? Sim, vou voltar um pouquinho na história da empresa para contextualizar aí o que eu vou explicar.
Quando a gente começou com armazéns, o nosso foco principal era a região do Itajaí, que era a região que a gente conhecia, né? Então, naquela época, a gente começou com armazém menor e a gente foi crescendo. A gente tem uma taxa de crescimento elevada aí, né? Nosso CAGR dos últimos 18 anos é de 29,7, então é bem agressivo, né? Nosso crescimento sempre foi bem agressivo. Muito, 30%. O mercado ele cresce em média, o nosso setor em média de 5 a 6% ao ano, então a gente é muito acima do nosso mercado. A gente brinca que a gente sempre deu muito all-in em algumas operações, né? A gente sempre esteve muito bem posicionado em que momento a gente poderia crescer. Óbvio, quando a gente é muito novo, a gente também toma mais risco, né? À medida que a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai ficando um pouco mais ponderado na questão do risco. Mas naquela época a gente começou as operações e apareceu um cliente, né, que estava começando a fazer a abertura da marca no Brasil. Era uma marca que ela já era importada, mas não pelo próprio fabricante. E eles decidiram que eles iriam entrar no mercado brasileiro, né? Isso foi em 2011 para 2012. A gente descobriu que isso estava acontecendo, que essa importação ela iria ocorrer pelo Porto de Itajaí, até porque Santa Catarina sempre teve benefício fiscal, e isso foi o que fomentou muito a nossa região, né? Fomenta até hoje. A gente descobriu isso e começou a participar do BID. Então, construímos toda uma narrativa, o cliente ele queria fazer uma operação que ia ter um grande volume para depois ele abrir uma fábrica no Brasil. Então, em 2011, eu tinha ido para uma feira na Alemanha, onde eu vi algumas máquinas diferentes, onde a gente otimizava o estoque do armazém, né? Então, hoje, uma operação normal, o corredor de um porta-pallet é 3,20 metros mais ou menos. Essa máquina ela opera lá com 1,70 m, 1,80 m, então ela quase que dobra a área de armazenagem do armazém. A gente viu aquilo, a gente trouxe a ideia e a gente montou um plano, literalmente um PowerPoint lá para o cliente. Ó, tá aqui o armazém que eu vou te atender, essa é a tecnologia que eu vou implementar. E a gente gostaria de estar tendo oportunidade para estar fazendo essas primeiras importações para vocês. Acabamos ganhando o BID, né? Essa operação ela começou em 2012, que por sinal é nosso cliente até hoje, né? A gente está completando já aí 13 anos de operação com esse cliente. E ali foi um case, né? A gente começou essa operação, ela cresceu rápido, nosso armazém ficou praticamente tomado só com esse cliente. E como ele já estava começando a fazer sua fábrica no Paraná, e ele já tinha uma operação lá no Paraná também, do que ele fazia da importação de Santa Catarina, ele direcionava para o Paraná uma parte, de lá ele redistribuía para o Brasil. Ele nos convidou a participar do BID para atender o Paraná também. Então foi aí o nosso primeiro momento onde a gente começa a olhar para fora do estado de Santa Catarina, através de um convite, né? Então fomos lá, participamos do BID. Uma história legal também, porque na época, de novo, a gente não tinha o que vender lá, a gente entrou para o BID sem ter o armazém. Vendemos, ganhamos o BID, daí a gente foi atrás do armazém, né, e tivemos que desenrolar aí toda a questão da onde estocar tudo isso. Então, essa operação a gente ganhou em 2013, daí foi onde a gente saiu aí de Santa Catarina e foi para o Paraná, filial que a gente tem até hoje com esse cliente, né, e opera para ele até hoje. Muito legal, bacana. Cara, você tocou num ponto que para mim é uma identidade de vocês, o uso de tecnologia, né? Sim. Me lembro que eu fiquei maravilhado quando vocês me contaram sobre a utilização de drones para inventários, e também, né, visitando os armazéns, né, com tudo que vocês utilizam, não somente de sistemas, mas das tecnologias mais avançadas. Isso é uma característica tua? Isso é uma característica de vocês? Como é que isso... Ou isso é uma característica do setor? Quem não faz, fica para trás. Bom, primeiro que é um pouco meu, né? Tanto eu quanto o Rafael, a gente sempre foi muito atraído por essa questão de tecnologias. E quando a gente iniciou a empresa, a gente tinha um grande problema de sistema, né? A gente começou o armazém sem ter sistema, era planilha Excel, né? O famoso sistema Excel. E por ali a gente começou a ter a dificuldade de como entregar uma acuracidade no inventário para um cliente, sendo que eu controlava por Excel, né? Então, em 2011, a gente optou de migrar para o TOTUS, que foi quando a gente adquiriu o RP da TOTUS, que tinha o WMS, segundo eles passavam, era um WMS de alta tecnologia. E a gente começou a usar aquele sistema e a gente se deparou ali com um problema que era o quê? Pá, esse aqui é um sistema básico, né? Qualquer customização que eu queira fazer que é do nosso negócio, eu tenho que pagar para customizar e demora muito tempo. E daí a gente começou ali a contratar desenvolvedores, né, para que a gente pudesse estar mexendo diretamente. E aí é onde a gente começou a se envolver um pouco mais nessa questão tecnológica, que hoje a gente tem toda a nossa software in-house, então a gente tem lá todo o time que a gente chama de TCAD Labs, que são os desenvolvedores que fazem todo o nosso sistema. Então o nosso sistema hoje ele roda dentro do TOTUS, mas ele é 100% desenvolvido por nós. Nosso WMS hoje é exclusivo.
toda a tecnologia é nossa, a parte de coletores a gente usa já Android, então ele já é mais friendly, é mais fácil para o usuário, os treinamentos eles são mais fáceis, não tem que ficar decorando nada, é tudo com desenho, é meio sistema iPhone, né? Então o cara sozinho ele consegue ir se virando ali. E a gente começou a olhar para isso com um pouco mais de cuidado, né? Porque a gente identificou que, pô, peraí, se eu melhoro a tecnologia aqui, eu consigo melhorar minha margem. Eu tenho um pouco mais de entrega, eu reduzo a quantidade de colaboradores e eu melhoro a margem. Então a gente começou a pivotar um pouco mais para essa questão de olhar a tecnologia como um core business nosso também, não só a parte de infraestrutura. E foi onde a gente começou a se dedicar um pouco mais nisso. O TCAD Labs, ele nasceu para atender uma demanda interna de vocês, mas pelo que eu vejo, ele tem capacidade de se transformar num business apartado. Tem, sim. Faz sentido isso? É isso? Faz. A gente não começou o TCAD Labs com esse propósito, né? Mas hoje sim a gente avalia essa questão. Ainda não fazemos. Por que a gente criou o TCAD Labs, né? A gente começou a identificar várias deficiências que a gente tinha. A gente tinha que ter um portal para o cliente saber o status real da sua carga, em que fase ela está, se ela está em separação, em carregamento, se ela já foi carregada, qual foi o volume que ele carregou. E então a gente começou a desenvolver um portal. Na época a gente teve que contratar uma empresa externa para fazer, demorou um tempão, aí cada ajuste a gente não conseguia, então a gente decidiu, não, vamos montar uma área nossa de tecnologia para que a gente dedique realmente profissionais qualificados para estarem desenvolvendo as nossas necessidades. E quando a gente começou a desenvolver alguns softwares para nós, a gente começou a ver os nossos clientes internos olhando aquilo e, pô, vocês fazem isso? Tem aquilo? A gente começou, não, tenho, tá? Dá para usar? Não, não dá. Né? E a gente começou a ajudar como? A gente começa a ajudar nas integrações com o software deles. Então, a grande maioria dos nossos clientes usam o SAP, né? E o SAP ele tem um custo elevado de integração com outro sistema. Então, a gente fornece essa tecnologia para os clientes, onde eu vou lá, eu já tenho as nossas integrações APIs prontas e eu vendo essa integração para o cliente. Então, o cliente consegue usar nosso time de TI para que faça ali as integrações junto ao SAP e a gente tenha uma integração um pouco mais robusta com o cliente, né? Para que a gente fique mais fiel ao cliente na questão da entrega da informação, é just in time mesmo. Uma das grandes características do TCAD é soluções personalizadas. Né? Eu acho que isso está muito no DNA de vocês. Vocês vão lá, entendem a demanda do cliente e vocês basicamente montam uma operação dedicada para esse cliente da maneira como ele quer, da cor que ele quer. Esse foi o grande fator do crescimento acelerado de vocês ou teve outros fatores que também auxiliaram? Com certeza foi um dos grandes pilares aí. Né? A gente sempre teve esse viés de meu chefe é o cliente, né? Então quem senta na cadeira máxima ali é o cliente e é o cliente que nos determina muitas coisas para onde a gente vai, né? Eu não consigo muitas vezes puxar um volume maior dele se ele não tem aquele volume para me entregar. Então eu fico muito preso ao volume do cliente, mas eu tenho que escutar o que o meu cliente quer. Né? E isso foi um dos diferenciais que a gente sempre enxergou. A gente sempre ouviu muito os nossos clientes, né? E se adaptou ao que ele precisava. A gente não é uma empresa engessada, né? Então se eu tenho lá um padrão de relatório, um padrão de entrega, e meu cliente olha para mim e fala, cara, isso aqui não está bom, eu preciso fazer outro. Não tem problema, a gente faz outro. Então a gente recria aquele relatório, recria aquele dashboard na medida como o cliente quer ver. Então, muitas vezes eu entrego mais do que está contratado. Em que sentido? O cliente não tem lá dentro da empresa dele uma velocidade de desenvolvimento de um BI, um exemplo. Eu vou lá, eu crio um BI para ele, onde ele consegue enxergar a operação dele, né, dentro do dia a dia, sem ele ter a real necessidade de fazer isso com a empresa dele. Então, a gente acaba entregando essa tecnologia para o cliente. E esse foi um dos grandes diferenciais que nos fez aí acelerar o crescimento. Por quê? Porque a gente está sempre disposto a estar mudando o nosso dia a dia em virtude do cliente, né? Acho que sim, foi um fator diferencial aí do nosso crescimento. E continua sendo, né? Foi por isso que vocês olharam para transporte, né? Porque até então, pessoal, a gente está falando de container, armazenagem, só que no meio disso tudo surgiu a FOR, né? Transporte. Isso mesmo. E foi justamente por isso, para atender o cliente, que vocês pensaram, putz, a gente precisa agregar transporte juntos também ou não? Como é que o Morte apareceu nisso tudo? Então, vamos lá. 2011 também, né? 2011 ali, 2012 foi um ano emblemático para a gente, porque a gente acabou ganhando esse bid que eu comentei, a gente começou a entrar no setor de transporte. A gente tinha esse desejo de entrar no setor de transporte porque a gente já tinha os armazéns, as transportadoras, elas vinham coletar nos nossos armazéns e a gente viu ali uma oportunidade de estar aumentando um pouco mais nosso share junto ao cliente
entregando uma solução mais completa. Afinal, ele fala com a mesma empresa, né? Sem precisar estar dialogando aí com outras empresas para fazer o seu transporte. E daí foi onde surgiu o Rafael Mosch, né? O Rafael Mosch, ele era um cliente nosso, do Rio Grande do Sul, trabalhava numa grande empresa multinacional, e a gente vinha conversando que a gente queria entrar nesse setor, só que a gente não conhecia o setor, né? Então surgiu a ideia de nós montarmos uma empresa apartada da TECAD, né? Uma empresa de transporte, até para a gente testar ali se isso ia funcionar. E aí convidamos o Rafael veio com a ideia lá de a gente fazer um negócio tudo junto, e montamos a transportadora, que na época ela começou com o nome TECAD, mas a razão social era Ford Transport, ao qual tinha mais um parceiro nosso, que é o Alex e o Anderson, que também fizeram parte da empresa, né, da abertura da empresa. E aí começou o segmento de transporte. Então, em 2011, a TECAD embalou ali também na questão do transporte, que vem crescendo ano a ano. Nosso início ali não foi com aquisição de frota, então a gente terceirizava, né, contratava agregados e tudo mais. Trabalhamos ali, se não me engano, até 2014, 13, 14, e daí sim a gente comprou aí os primeiros caminhões, e de lá para cá a gente tem parte frota própria, parte agregada. Hoje são 60 Hoje 60 conjuntos. conjuntos próprios. Isso aí. Legal. E aí foi onde entrou o Rafael Mosch na história. Onde entrou o Rafael Mosch. Isso. Seguimos assim separados, em empresas separadas, até praticamente 2023, que foi quando a gente decidiu ali que a gente precisava fazer uma mudança, né? Até porque não fazia mais sentido a gente estar trabalhando com 2 CNPJs. E aí a gente decidiu aí, até junto com vocês, no trabalho de vocês, decidimos fazer essa unificação, ao qual a gente transformou tudo numa única empresa. E o Mosch ficou com o osso maior para roer, O Mosch ficou com o osso maior aí, é o nosso CEO, ele que responde por todas as operações. Legal. E é o que se incomoda mais. É isso aí. Grande abraço aí, Mosch. Cara, com uma operação tão complexa, né? Eu fico aqui pensando, 9 unidades, são 4 estados. Santa Catarina, Paraná, São Paulo, 3 estados. De armazém, sim. Daí tem Rio Grande do Sul também com transporte, que também 4 tem filial. estados. Né? Quantos colaboradores hoje? Hoje, 720 colaboradores diretos e mais de 1.000 indiretos ainda. Como é que você faz para manter essa equipe alinhada, cara? Como é que você faz para manter a cultura, fazer a manutenção dessa cultura, ainda mais com unidades afastadas? Porque uma coisa é você ter 700 ali debaixo de você em Itajaí. Fácil não é, mas sim. Agora, com todo mundo espalhado, como é que você consegue garantir isso como CEO? Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que ter um time bem qualificado, né? Eu acho que hoje toda empresa ela é feita de pessoas, né? A gente não consegue entregar resultados se as pessoas não estão engajadas no nosso propósito, né? Então, hoje, até quero agradecer ao meu time, né? Que é o meu time que me proporciona eu estar aqui hoje, tá tranquilo de poder vir aqui passar o dia com vocês, de trocar ideia com outros empresários, de a gente não estar tão dentro do dia a dia, para que a gente realmente tenha tempo de estar pensando no negócio, né? Porque se a gente está muito dentro do negócio, a gente não consegue pensar na expansão do negócio. Nosso grande desafio, primeiro que a gente tem ali, nós 3 que estamos no dia a dia, né? Eu e os 2 Rafaéis, a gente tem um perfil muito parecido. Cara, para nós tudo é para ontem, então a gente tem uma didática muito ágil, né? A gente não gosta de deixar as coisas para amanhã. Uma capacidade de decisão muito rápida. A gente é daquela toma decisão, faz, deu errado, volta. A gente não é de ficar, puta, vamos montar um plano aqui, se o plano aprovar, a gente não faz, atende o cliente, depois a gente acerta aqui dentro de casa como fazer. Então nós 3 trabalhamos muito bem nesse sentido, os 3 se complementam, né? E ora um tá chorando com o outro, enfim, mas faz parte, a gente brinca que são os nossos psicólogos internos, a gente tem que abrir o coração muitas vezes ali para que a sociedade avance, né? Mas o nosso grande desafio hoje, acho que todo empresário hoje são as pessoas. Está cada vez mais difícil a gente encontrar pessoas que compartilhem do mesmo propósito, né? E um dos grandes propósitos que a gente tem, cara, é a questão da ética, né? A gente opera para grandes players e a gente não pode deixar de ter ética no que a gente faz. Esse é um dos principais pontos que nos alavancaram também. A gente sempre foi muito sério naquilo que a gente faz. E a gente cobra muito isso dos colaboradores, né? Eu errei, vai lá, apresenta o erro, tem que pagar a conta, paga a conta do erro. A TECAD ela sempre se portou muito nesse sentido, e eu acho que foi isso que nos trouxe a ter parcerias longas, né? Como eu falei, clientes de 13, 14 anos, 15 anos, porque a gente sempre se mostrou muito parceiro na parte ruim também, né? Não é só na parte boa, mas na parte ruim. E os nossos colaboradores, eles olham isso de uma forma que acredito que isso inspira de certa forma, porque quando é pra gente falar que errou, a gente fala, a gente reconhece o erro, a gente cobra isso deles, mas a gente também reconhece quando a gente erra, né?
E eu acho que das grandes dificuldades hoje é como tu replicar essa cultura, né? Então, o nosso time hoje que atende São Paulo, que atende Paraná, são pessoas que estão com nós há muitos anos, trabalharam diretamente comigo, com os dois Rafaéis, né? Então, são pessoas que reportavam direto para nós. E à medida que a empresa foi crescendo, essa distância ela foi aumentando, mas a gente ainda tem uma proximidade muito grande. A gente vai nas filiais, a gente visita, a gente conversa, a gente tem a nossa reunião semanal lá com todos os gestores, onde a gente quer entender o que está acontecendo, a gente vai no detalhe, a gente é daquele gestor que está olhando o detalhe. Eu acho que isso é fundamental no nosso negócio, né? A gente ficar olhando só para planilha, só para número, não resolve. Tem que ir lá no chão da fábrica, tem que conversar, tem que entender com o pessoal o que está agradando, o que não está agradando. A gente roda pesquisa de clima interna a cada 2 meses para entender o que está fazendo sentido, o que não está fazendo sentido, para que a gente consiga estar com o time engajado. Para o setor de logística, a gente tem um turnover até baixo, a gente está aí na casa de 4,5%, 5%, que para o nosso setor é relativamente baixo, na casa de 10, 11%, né? Então a gente consegue engajar aí bastante gente, apesar de a gente ter a maior concentração de pessoas em Santa Catarina, onde é o mercado que está em pleno emprego, né? Então para contratar lá está bem difícil. Só no trabalho em Santa Catarina quem não quer. Quem não quer. Realmente é essa. Quem quer trabalhar tem portas abertas em qualquer empresa. É verdade. Legal, cara. Vamos ampliar um pouco, saindo do TCAT, falando um pouco do setor, até para a galera também entender o que está acontecendo no mercado de logística. Ele é um mercado em constante transformação, né? O que são tendências desse setor para o futuro e como que o TCAD está preparado para isso? Bom, a gente sempre olha os mercados externos, né? Quando a gente fala de logística, a gente está sempre indo para feiras fora, a gente está sempre visitando algumas empresas, até para entender um pouquinho para que caminho essas empresas estão indo, né? E até para aqui dentro mesmo do Brasil, um exemplo, o Mercado Livre, né? O Mercado Livre é uma empresa que se destaca na questão logística. Nosso grande problema no Brasil é o custo, né? Para que a gente possa estar automatizando cada vez mais as operações. Hoje a gente tem alguns níveis de automação, mas não a ponto do que a gente gostaria, né? Porque o CAPEX ele é muito elevado e acaba que não fecha muitas vezes a conta no tempo de contrato do cliente. O cliente ele tem lá um tempo geralmente de 3 a 5 anos de contrato, e quando tu vai para um investimento desse de maior porte, ele dilui lá em 7, 10 anos e acaba não fechando a conta para que a gente faça investimentos maiores nesse sentido. Fecha a conta para quando é uma operação própria, um exemplo do Mercado Livre, ao qual ele tem lá o volume dele, já tem o business plan do que ele vai crescer nos próximos anos e a conta fecha. O nosso é um pouco complexo, né? Mas olhando para o nosso segmento, cada vez mais a gente vai ver essa automatização de alguns processos. É o sorter que separa o pedido sozinho, eu não preciso mais ter a pessoa lá separando, eu tenho um rastreio ali de ponta a ponta, hoje a gente não usa ainda RFID, o Brasil usa muito pouco RFID, o RFID é uma etiqueta que tu consegue rastrear de ponta a ponta aonde essa carga passou, onde é que ela foi, onde é que ela está no armazém. Hoje ainda é um custo relativamente alto para a gente implantar, então muitos clientes ainda não vê valor nisso. Esse é um outro dificultador que a gente tem, né? A gente tem que vender isso para o cliente ele precisa enxergar valor nisso para que a gente consiga ter uma percepção diferente onde a gente consiga fazer. São poucos clientes que têm essa percepção e querem sim estar investindo em tecnologia porque eles entendem que esse investimento de qualquer forma vai trazer uma redução na ponta para eles. Então ele traz uma redução no custo logístico e daí isso aí justifica o investimento. Mas hoje ele é um setor em constante evolução. A gente mesmo em 2013 a gente começou a fazer os nossos inventários aí com drone, né? Então hoje 60% dos nossos inventários são feitos com drones. Na época a gente viu isso numa feira também, voltamos. Eu brinco que eu tenho lá um time de maluco, né, que sempre acredita nas nossas ideias. Então nosso time de TI é sempre muito disposto e gosta muito de estar olhando outras tecnologias. E a gente achou essa questão dos drones, como fazia o inventário. A gente reduziu o tempo de inventário em quase 60%. Né? Então quando a gente fazia o inventário, eram várias pessoas contando o estoque. Para quem não sabe, a gente tem aí no setor de logística, a gente tem alguns KPIs de inventário que a gente tem que prestar conta com auditorias externas. Alguns são trimestrais, alguns são anuais ou semestrais, onde o cliente tem lá uma meta com a gente, né? A gente tem uma meta com o cliente estabelecida que eu tenho que entregar. Alguns eles nos cobram 100%, alguns eles cobram 99,7%, 99,8%. São os famosos SLAs de SLAs de contratos, né? E ali eu tenho penalidades. Então, se faltou, eu tenho que pagar. Se sobrou, é dele, mas se falta, eu pago, né? E a gente começou a ficar muito lento na contagem dos inventários, porque realmente é um processo moroso. Eu tenho que ir lá bipar cada produto. E a gente começou a enxergar o que tem tecnologia para isso. Apareceu a questão dos drones. E aí a gente começou a testar isso e hoje a gente aderiu aí nas unidades.
que realmente é uma ferramenta fantástica. Então a gente tem lá os operadores de drone, ao qual eles passam pelos corredores, o drone vai fotografando cada endereço, cada produto, e ele tem uma tecnologia embarcada que ele faz a foto, ele identifica o produto, o código de barra dele, e ali ele já faz a contagem por amostragem. E daí é onde a gente tem uma diferença, um exemplo naquele endereço, o endereço era esperado 100 itens, ele está com 90 itens, a gente manda aí sim uma pessoa lá naquela posição para fazer a contagem. Mas isso nos trouxe uma velocidade muito grande na entrega do inventário. Então algumas operações elas exigem que o inventário seja feito no final do ano, a gente parava lá uma semana, 10 dias para fazer o inventário do cliente, hoje a gente faz em 2, 3 dias e eu entrego o inventário para ele. Então para o cliente também viu muito valor nisso, né? Porque a gente acabou trazendo uma tecnologia que diminuiu o tempo dele de estar fechado à venda, né? Então ele vende muito mais rápido hoje pós-inventário. Foi essa tecnologia que acabou sendo a grande responsável pela premiação. Vocês receberam uma premiação da Toyota, acho que é Logistics Excellence Awards, né? Foi justamente essa tecnologia do inventário de drones ou não, só? Não, essa operação ela não tinha, ela é uma operação de pneus, né? Então essa operação da Toyota, ela é uma triangulação do fabricante de pneus, ao qual é nosso cliente. A gente recebe os pneus, armazena os pneus e nós abastecemos os clientes do meu cliente. Então a Toyota é um cliente. A Toyota ela tem uma fábrica na Argentina, que é da Hilux. Aí a gente tinha que receber esses produtos, armazenar e entregar na Toyota. Só que a Toyota ela tem toda uma linha de produção e ela te cobra de tempos em tempos. Então ela tem a hora que o caminhão chega, a hora que o caminhão tem que iniciar o carregamento, a hora que ele tem que finalizar. Metodologia japonesa. Japonesa, a hora que ele tem que sair. Ele tem lá minutos, né, de tolerância para que todo o fluxo ocorra, para que esse caminhão chegue lá no destino e não pare a fábrica. Então a gente performou ali com esse cliente, não foi nenhum, nem dois, nem três, foram vários anos ali onde a gente entregou dentro do nosso combinado os nossos SLAs em 100%. Aí a gente ganhou essa premiação aí, foram 2 anos consecutivos, né? Que a gente ganhou essa premiação. Foram 2 anos, eu não sabia, eu achei que tinha sido só em 2018. Que ali foi, o primeiro, é que eles dão esse prêmio no final que tu completa 2, 3 steps, né? Então tu completou aqueles steps, tu ganha o máximo, mas para te ganhar o máximo tu tem que ter batido aqueles anos anteriores. Falando em reconhecimentos, e aí não somente premiações, hoje quando você olha para trás, quais foram os marcos para você dentro dessa trajetória do TCAD? O que são marcos importantes que te trazem orgulho? A gente tem, enfim, acho que a história ela é longa, a gente tem diversos marcos ao longo desses anos, né? Mas alguns que marcaram, tirando a abertura da empresa ali, foi em 2011 para 2012, quando a gente ganhou esse bid dessa multinacional japonesa, ao qual a gente iniciou a operação com eles. Depois a gente teve um outro grande marco, que foi esse que eu comentei, que a gente foi dessa mesma empresa, participou do bid e ganhou no Paraná, onde a gente abriu nossa unidade do Paraná em 2013. Depois disso, a gente teve outros grandes marcos, né, que foi ali quando a gente aumentou a frota, a gente adquiriu, a primeira vez que a gente tinha comprado lá 10 caminhões de uma vez só, então acho que foi em 2015, se não me engano. Depois disso, a gente teve lá em 2018 a ampliação. Então, ao longo de 2, 3 anos, a gente sempre tem um grande marco na empresa. O nosso último grande marco foi agora de 23 para 24. A gente teve um crescimento aí de 60% aí de área, né? Então, isso causou uma dor muito grande. Vocês participaram desse processo, vocês sabem disso. Onde a gente ganhou um bid aqui para uma operação em São Paulo, que para nós foi um grande marco, né? Porque é uma multinacional coreana, ao qual a gente começou participando, a gente olhou, cara, 20 players, né? São 20 empresas participando desse bid, dentre elas FedEx, DHL e várias outras mundiais, né? Ao qual a gente olhou para aquilo e falou, não tem como a gente ganhar. Deixa. Mas enfim, vamos dar o nosso máximo aqui para ver onde a gente chega. E fomos para a reta final, ficamos ali entre os 3, 4 finalistas, e tivemos a grata surpresa de ganhar essa operação, né? Então iniciamos essa operação no final de 2023, onde a gente estruturou todo o armazém aqui em São Paulo, em Cajamar, e começamos a receber produto de fato ali em fevereiro de 24. E hoje é uma operação que ela está crescendo absurdamente, né? A gente faz até o e-commerce desse cliente, são ali mais ou menos 4.500 pedidos processados por dia, de televisão, de geladeira, de ar-condicionado, então tem um pouco de tudo ali que sai da empresa. E fazer parte disso, né, ver que a gente deixou ali 19 empresas para trás, né, que são empresas muito maiores do que nós, eu acho que demonstra aí o trabalho que a gente vem fazendo e o grau de comprometimento que a gente tem com a nossa entrega, né?
Eu acho que esse é um outro pilar ali que a gente acabou não comentando, mas a gente é muito comprometido com o que a gente se coloca à disposição em fazer. E é o que a gente vende um pouco lá dentro da empresa, né? Se a gente se comprometeu com uma coisa, cara, tem que entregar. Né? Nem que vai custar mais caro, mas tem que entregar. Né? Se a gente deu a palavra para o cliente que a gente vai fazer nessa data, que a gente vai fazer nesse prazo, a gente tem que entregar nesse prazo. Então, acho que isso foi um dos diferenciais também da TCAD que nos trouxe até aqui e que o cliente acaba, de certa forma, enxergando isso, né? E, naturalmente, um cliente vai comentando com o outro e aí, naturalmente, se vira uma parte orgânica onde a gente acaba tendo essa visibilidade no mercado como uma empresa séria, uma empresa correta e que acaba se comprometendo e entregando. O que te move? O que move? O que move o TCAD? O que move você e os Rafas? Tem um sonho grande? Pergunta difícil. Aonde você enxerga o TCAD em 2030? Bom, vamos lá. Quando você para pensar nisso, você pensa em faturamento, você pensa em área de armazenagem, em número de veículos, você pensa em ampliar e começar a atuar em outras frentes logísticas que hoje você não está? Vou contextualizar um pouco de tudo aqui, tá? Bom, olhando para trás, né, na nossa história, o que a gente já cresceu e ainda o que a gente pode crescer, até dos clientes que a gente atende hoje, a gente tem um potencial muito grande de alavancar crescimento, porque são clientes grandes que acabam te puxando muitas vezes, né? Tu não precisa nem estar buscando isso, mas ele acaba te movendo para frente, naturalmente, pelo crescimento orgânico que ele acaba tendo ano a ano. Então, quando a gente olha para frente, né, até na revisão agora do nosso business plan ali dos próximos 5 anos, a gente foi um pouco mais modesto, né, digamos. Diminuímos ali a nossa taxa de crescimento, até porque para ti estar crescendo 30% em cima de 30% todo ano é um absurdo, o time fica um pouco maluco, a gente também fica maluco. É muito difícil a gente sustentar um crescimento desse, ainda mais num país como o nosso, onde a gente tem uma taxa de juros agora bem elevada. A gente olha para um horizonte onde a gente sim cresce a empresa, né? Falando aí de metragem, hoje a gente está com 140 mil metros, a gente calcula chegar já no ano que vem em 200 mil metros de armazém, então a gente está falando aí de 60 mil metros a mais, né? E no ano seguinte, ali 27, mais 60 mil. Então a gente estaria falando de uma ampliação aí de 120 mil metros para os próximos 2 anos. Isso né? porque vocês resolveram ser modestos no crescimento. Isso. Que bom, né? É que dá para crescer mais, né? Se a gente quisesse fazer os 120 já no ano que vem, daria. Né? Então a gente está sendo um pouco modesto nessa questão, diminuindo a taxa de crescimento para que a gente cresça um pouco mais sustentável e não traga tanta dor de cabeça para o nosso time, né? Que afinal de contas, quem está ali na ponta entregando isso sofre bastante. Né? A gente acaba acelerando muitas vezes um pouco mais do que a gente deveria, né? Mas a gente sabe que o time ele é comprometido e consegue entregar. Que dicas que você daria para quem está começando no setor logístico? Pensa em outro setor. Eu vou te falar que assim, ó, o setor logístico ele é um pouco ingrato, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem como funciona a logística por trás das coisas, né? A pessoa compra lá na internet, chega o produto na casa dela dentro do prazo que ela viu, 2, 3 dias chegou, que legal. Mas como funciona tudo isso por trás, né? O setor logístico ele é realmente um caos, assim, mas é um caos organizado. Mas as áreas elas brigam muito entre si, né? Porque eu tenho a minha meta de entrega, tu tens a tua meta de entrega e eu vou fazer o meu acontecer, assim como tu quer fazer o teu acontecer. E no Brasil isso é muito complexo, né? Vou pegar o nosso exemplo, a nossa região, a BR-101 é um caos, né? Tu planeja um caminhão chegar num destino em tal horário, ele leva 4, 5 horas parado, ele não chega naquele horário. Nesse meio tempo, o cliente que está esperando aquilo, ou que está com a fábrica parada aguardando aquela matéria-prima, ele está te ligando, é sábado, é domingo, é Natal, é Ano Novo, cara, ele não está nem ali. Né? E na razão, ele precisa do produto, a gente se comprometeu a entregar o produto, então ele é um setor que ele é estressante, né? A gente vê com frequência aí várias pessoas saindo um pouco do setor logístico, indo para outros setores, porque realmente ele é um setor que ele te suga muito, né? Tu não tem, diferente de muitas vezes de uma indústria, alguma coisa que tu final de semana tá lá fabricando, mas tu não tem aquele compromisso da entrega, né? A gente brinca que os nossos caminhões eles estão rodando aí 24 horas por dia. A gente não tá lá na empresa 24 horas por dia, né? A qualquer momento um caminhão desse pode se acidentar, pode matar alguém, pode acontecer alguma coisa que a gente não consegue estar ali dando todo o amparo. Então eu falo hoje, quando alguém brinca com nós, vou entrar na luz. Eu falei, cara, pensa bem, porque realmente tu abre mão aí de muita coisa. Até agradecer minha esposa aí, né, por me aturar nesse setor, que realmente tira muito tempo aí da família. A gente agora está conseguindo dosar um pouquinho mais isso, mas no começo era complicado. Né? Não tinha Natal, não tinha Ano Novo, não tinha feriado. Aproveitando que você puxou já o gancho, era uma das próximas perguntas.
Como que é a sua rotina profissional e pessoal? Como é que você faz para equilibrar essa balança? Cara, hoje eu sou um cara, não sou metódico, mas eu sou um cara que gosta de seguir ali a minha rotina. Eu sou um cara que gosta de rotina, né? Esse negócio de fugir muito da rotina, beleza, um final de semana ou outro, mas eu gosto de estar na minha rotina, então eu tenho o meu ritual ali de acordar cedo, ir para academia, voltar, tomar meu café, ir para a empresa, estar com a família, estar com amigos. Então tem esses meus ritos ali que eu gosto de fazer, que é o que me relaxa, né? Então tem lá a musculação, tem o tênis, tem o passeio com os amigos, o passeio com a família, o momento de descontração com os filhos, Então, o momento só da esposa. esporte, família e amigos é o teu balanço. É o balanço. É onde você Eu acho que contrabalanceia a tem um tua pouco disso dinâmica. tudo. Legal, legal. Um hábito que te ajuda, que você não abre mão, um que é inegociável. Cara, acho que o esporte. Esporte. Você falou o quê? Musculação, tênis. Musculação e tênis. Agora eu gosto muito de esqui, né? Mas o esqui o cara não consegue todo dia, né? Então a academia ali, ela dá aquele momento de relaxar num dia, tu startar o teu dia ali fazendo exercício. Tem dia o cara acorda com preguiça ali, mas vambora, tem que ir. Vai na força do ódio, mas vai. Na força do ódio e vai. Legal. Você gosta de ler? Você tem alguma leitura? Gosto de ler, não tenho um hábito frequente, mas eu gosto. Qual é o livro que mais te impactou? High Output Management, de Andrew Groove. Legal. Que era o CEO da Intel na época. Foi um livro que eu li há muitos anos atrás e até hoje, esse tempo eu reli de novo, que é um livro ele é um livro antigo, mas ele te remete a muita coisa que funciona até hoje. Você sabe que o Andrew Groove, é o pai da metodologia de OKR que nós utilizamos no planejamento estratégico lá do TECAD. É no livro que eu comecei a ver um pouco disso. Que curiosidade. E filmes, séries, é uma coisa que você curte? Eu gosto bastante de filme, eu vejo um pouco de tudo, mas série, cara, acho que a última que me prendeu bem aí foi a Billions, é uma série que eu gosto bastante. É muito bom. É muito dinâmica, um pouco de tudo, né? Me prendeu bastante nesse sentido. Para mim que lida com questões de governança, legal. Aquilo ali é sensacional. Alguém que você admire e por quê? Não tem ninguém assim que eu admire. Eu admiro várias empresas e algumas pessoas nesse sentido, né? Tanto fora do Brasil quanto no Brasil, que conseguiram construir uma história, um legado, né? E eu acho legal a gente olhar um pouco para essas empresas e ver as dificuldades que elas passaram. O Brasil tem muita empresa aí de anos e anos, né? Hoje no Brasil, para te continuar com o CNPJ aberto, muitas morrem antes de completar 5 anos, né? Então, a cada ano que tu continua aberto, eu acho que é uma vitória, e a gente tem empresas centenárias aí, e que eu acho que a gente deve olhar para o que elas fizeram, né? Não digo que a gente tem que copiar, mas muitas vezes baliza um pouco, né? Pô, esse aqui eu acho que é um caminho legal para seguir. A própria VEG é uma grande empresa que a gente olha e ano após ano está sempre entregando resultado, melhorando performance. É um case impressionante. Eu acho que é um case que a gente tem que se basear e olhar o que a gente pode estar fazendo, né? Eu sempre falo que a gente tem muita oportunidade dentro de casa, muitas vezes a gente quer estar buscando faturamento. O faturamento é ego, né? O que para nós que vale é o resultado. Então, acho que muitas vezes o resultado está dentro de casa, a gente tem que olhar o que a gente pode fazer melhor com menos, né? Eu acho que isso é um diferencial aí que a gente tem que estar sempre olhando. Legal. E para o pessoal que assistiu a gente até aqui, aonde que eles conseguem encontrar o TECAD e o Daniel nas redes sociais? O Daniel é um pouquinho afastado aí das redes, eu tenho minha rede pessoal ali, mas não sou não tenho o hábito de ficar postando muito, mas é @DanielKenig no Instagram, LinkedIn Daniel Kenig, e a TECAD é TECAD Logística, @TECAD Logística, né, e TECAD Operador Logístico no LinkedIn também. Legal, né? Muito bom. Eu que agradeço aí. Pessoal, foi isso, uma aula aqui do setor logístico, um prazer te ter aqui com a gente, obrigado por ter vindo, obrigado por ter se deslocado para mais esse episódio do Dono para Dono, e foi um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado, e é isso aí, até a próxima, valeu. Obrigado, valeu. Gostou do que você assistiu aqui hoje? Então, segue a gente e não perde a chance de ser avisado a cada conteúdo novo e garantir que você não perca conteúdos super bacanas como esses aqui.